É o Novo Testamento de carreirinha, hoje Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo. Não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência acerca do que direi. Que eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser um maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne, segundo a nacionalidade, pois eles vivem em total endurecimento de coração. São israelitas? Sim, são israelitas. Pertence-lhes, segundo a promessa na Escritura, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação de Moisés, o culto no templo e as promessas de Deus. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, é claro, o qual, sendo Deus em nós, sendo o Cristo, é sobre todos. Deus bendito sobre todos, para todo sempre. Amém. Portanto, Cristo é Deus entre nós. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque os israelitas se tornaram endurecidos. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Israelita é uma condição espiritual e não uma herança genética e nem nacionalista ou xenófoba. Por isso não pensemos que a palavra de Deus falhou em Israel, porque existe um outro Israel. Não pensemos que a palavra de Deus falhou por causa dos israelitas, porque nem todos são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Jesus chegou a dizer aos filhos de Abraão: vós sois filhos do diabo. No entanto, a Escritura dizia: em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão. Isto é, estes filhos de Deus em Israel não são os filhos da genética e do DNA, não são os da carne, mas devem ser considerados os filhos de Deus em Israel como os filhos da promessa, os que vivem pela fé na promessa do Evangelho, na promessa da redenção. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, diz o anjo do Senhor, e Sara terá um filho, conforme está escrito, e todos nós já lemos em Gênesis 18:10. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, recebeu a mesma promessa, a mesma transferência. E ainda não eram os gêmeos de Rebeca, Esaú e Jacó, filhos de Isaque, ainda não eram os gêmeos nascidos, paridos, trazidos à luz, nem tinham praticado, portanto, o bem ou o mal, não tinham comportamento revelado, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, portanto, sem que decorresse de obras, mas por um critério absolutamente misterioso de uma decisão divina, não explicada a homem algum, já tinha sido dito antes de eles fazerem qualquer coisa, que o mais velho, Esaú,
seria servo do mais novo, Jacó. Como está escrito: amei a Jacó, amei, mas me aborreci de Esaú, como diz Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Porque Ele escolheu na história quem Ele quis escolher e abençoar na história quem Ele quis abençoar para se tornarem signos e representações da sua promessa? Isso é injusto? De modo nenhum. Pois Deus diz a Moisés: Moisés, não me faça perguntas. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecerei de quem me aprouver compadecer-me. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia para conosco, sempre. Porque nada se baseia em mérito. Porque a Escritura diz, até mesmo a Faraó no Egito, nos dias do cativeiro de Israel, diz o seguinte: para isto mesmo te levantei, ó Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Por isso é que tu, ó Faraó, te endureces contra mim, porque eu te levantei para seres exemplo dessa arrogância sob disciplina. Logo, Deus tem misericórdia e manifesta essa misericórdia historicamente de quem Ele quer, e também endurece a quem Ele quer. Isso é injusto? Eu não entendo. Simplesmente isto está para além de mim. Uma coisa eu sei: cada um dos amolecidos ou endurecidos tiveram que fazer acordo com quem eles mesmos se tornaram. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então Deus que não reclame. Quem és tu? Eu te pergunto, ó homem, para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra, um para servir à mesa e um outro para ser urinol no banheiro? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência e longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória Deus mesmo preparou de antemão, os quais somos nós, a quem Deus também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele faz quem Ele quer, não depende de quem corre, nem de quem determina, mas sim de que Deus use a sua misericórdia para conosco. Por isso, também diz o profeta Oséias, Deus falando por Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo e nem sabia de mim, e chamarei de amada a que não era minha amada, a que não era minha amante, nem me conhecia. Eu chamarei. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo,
Ali mesmo, nesse lugar, considerado terra de ninguém, ali mesmo eles serão chamados filhos do Deus vivo, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Mas relativamente a Israel, segundo a carne, em relação a Israel, clama Isaías, falando em nome do Senhor: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente de Israel é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência espiritual, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Que os pagãos, os gentios, os alienados, que não buscavam justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, não a justificação das obras de justiça própria, mas a justificação que decorre da fé, pela fé no que foi feito em Cristo e na cruz. Assim os gentios, que não buscavam nada, alcançaram, porque foram alcançados e responderam pela fé. E Israel, todavia, com as alianças, a escritura, os pactos, as promessas e tudo mais, que buscava a lei de justiça própria, segundo Moisés, não chegou a atingir, a alcançar essa lei, antes fracassou e tropeçou na certeza da sua própria inadequação para se auto-salvar. Por quê? Porque não andou pela fé, e sim na jactância das obras, dos feitos pessoais, das justiças próprias. Portanto, tropeçaram na pedra de tropeço, tropeçaram em Cristo, tropeçaram no Evangelho, tropeçaram na graça. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, que é Cristo. E aquele que nela crê não será confundido, que nela não crê já está enlouquecido. Esta foi mais uma leitura do Evangelho de Carreirinho, para mim e para você, nesta manhã, aqui. Vem VTV, o canal é você.